Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o 12Cast, o podcast de cardiologia da 12x8. Eu sou o Matheus Prata, estou aqui ao lado do Vitor Benfica. De volta, né, Prata? Você me excluiu por um tempo, né? Tinha tempo, né, que a gente fazia de dupla. Tava de férias. Muito prazer. E trouxe o Vitor para falar de um assunto ligado a mim agora hoje. Bom, tava com saudade, né? a gente vai discutir hoje um dos artigos mais falados do Congresso Europeu de Cardiologia, o Neo Mindset, um estudo brasileiro que avaliou, publicado no New England Journal of Medicine, que avaliou a retirada precoce do AS em pacientes com síndrome coronariana aguda, mantendo um potente inibidor do P2Y12. E para isso a gente conta com um grande responsável por desenhar e conduzir esse estudo aqui no nosso país. Dr. Pedro Lemos, cardiologista e intervencionista pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, atualmente diretor da cardiologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Seja muito bem-vindo, Dr. Pedro. Obrigado, Vitor e Matheus. Obrigado, 12x8. Um prazer estar aqui. Mais que prazer, é uma honra. Poxa, pra gente eu estou muito honrado, né? A gente trazer o cabeça, né, de um estudo tão importante, né, que acabou configurando aí um destaque na ESC 2025, um estudo fundamentalmente brasileiro, mas eu vou deixar basicamente o meu amigo apresentar, porque é realmente ansioso por isso. Um grande prazer para a gente, Dr. Pedro, ter o senhor aqui. Agradecer aqui a Raquel, que ela fez essa ponte lá no Congresso Europeu, foi atrás com todas as energias do Dr. Pedro. Kelzinha. Já ficou em contato com o Fernando, com a secretária dele, para a gente conseguir alinhar esse horário. Então a gente está muito agradecido por o senhor estar disponível aqui com a gente, doutor. Então realmente vai ser uma discussão muito rica, está com o responsável por esse grande estudo aqui. E, Dr. Pedro, a gente queria começar com uma pergunta mais motivacional. O que fez o senhor trazer esse tema, trazer esse estudo, desenhar o Neo Mindset? O tema é muito relevante, né? Muito relevante. Então, assim, nos últimos 30 anos, talvez, em que a gente define que o tratamento da doença coronariana é fundamentalmente intervencionista, né? Nós precisamos levar o paciente de alto risco, infarto com supra, infarto sem supra, para o laboratório de hemodinâmica para definir o que está acontecendo e, na maior parte das vezes, fazer a intervenção. Nos últimos 40 anos, nós migramos de uma situação em que isso era uma dúvida para uma situação em que isso era verdade. Esta verdade levava frequentemente à intervenção coronariana com implante de stent. Numa primeira fase, isto era de um grau de trombogenicidade grande, não é? Mas à medida que o tempo foi passando, nós estabelecemos isso como sendo o tratamento padrão e melhoramos muito a maneira como nós realizávamos o procedimento. Os stents hoje eles são menos trombogênicos, né? Hastes finas. O stent farmacológico hoje, ele nem existe mais no mercado stent não farmacológico, né? Nós aprendemos a implantar guiado por imagem intravascular, ou mesmo quando nós não usamos imagem intravascular, nós sabemos como fazer. De tal maneira que hoje nós temos uma taxa de trombose de stent muito menor do que tínhamos antes. E as drogas são mais confiáveis também. Se você compara prasugrel com ticagrelor, a variabilidade intra e interpessoal é menor, portanto mais confiável, do que com clopidogrel. Só que teve uma coisa que nós não mudamos. A dupla antiagregação plaquetária continuou sendo padrão para todo mundo. Mas olha, se nós somos menos trombogênicos e se a farmacoterapia é mais confiável, será que nós ainda precisamos manter a dupla antiagregação plaquetária como nós mantivemos nos últimos 30 anos? Porque isso faz sangrar. Desde o CUR, né, em 2000, sedimentado a dupla antiagregação. Exato. E apesar de questionado nesse tempo, a gente ainda está resistente a cogitar essa mudança, né, Dr. Pedro? Por que não monoterapia? Não é? E aí, porque isso previne sangramento. E uma outra situação que nós consolidamos ao longo das últimas décadas é que sangrar não é bom. Né? Sangrar não é bom porque, por si só, o sangramento é um evento ominoso, mas ele também é um marcador de mau prognóstico. E mesmo quando o paciente não sangra, o sangramento é um problema. Pessoa que está em dupla antiagregação plaquetária, ou seja, a gente extrapolar aqueles pacientes que estão, por exemplo, anticoagulados, o risco de sangramento é um problema mesmo quando ele não acontece. Por exemplo, como é que a gente faz uma cirurgia não cardíaca no paciente anticoagulado? Que tal o risco de hemorragia no paciente que tem
risco de queda. Então, pacientes anticoagulados têm dificuldade em fazer esporte de impacto. Então, mesmo quando a pessoa não sangra, o risco de sangrar tem impacto, no mínimo, em qualidade de vida. Então, os 3 motivos fazem com que nós tenhamos que reduzir sangramento, né? Então, o que se impôs era isto, né? Nós temos intervencionismo como uma peça fundamental para o manejo do paciente com síndrome coronariana aguda. Sangramento é uma questão e a dupla antiagregação plaquetária ficou como uma cláusula pétrea que não poderia ser mexida, etc. E tal. O que acontece é que nos últimos anos nós começamos a ver uma verdadeira pletora de estudos randomizados comparando monoterapia versus dupla antiagregação plaquetária. E aí houve a retirada da aspirina, porque como o P2Y12, os bloqueadores de P2Y12, eles são drogas potentes, que tal tirar a aspirina, não é, e deixar o bloqueador P2Y12? Até o ponto que nós estávamos quando nós desenhamos o Mindset, que é o seguinte, então dava a impressão de que manter dupla antiagregação plaquetária por 1 mês ou 3 meses, e depois a monoterapia, era seguro. Mas ainda ficava esse começo de dupla antiagregação plaquetária. E existe sangramento no começo, né? Então nós desenhamos o Mindset com a expectativa de que talvez pudesse ser possível tirar a aspirina desde o início e deixar os pacientes em monoterapia com um inibidor P2Y12 potente desde o início sem aspirina. Então isso foi o que motivou. Perfeito. A gente está falando aqui para o pessoal até que está ouvindo a gente, para ter um racional mais compactado. Estamos falando de 2 cenários, inicialmente, onde cabe a mesma história do risco de sangramento versus risco isquêmico, onde hoje sabemos, não só com a evolução das terapias, mas também com a longevidade, né, com uma idade mais avançada, aumentando o número de pessoas com riscos para sangramento, também corroboram essa vantagem aí para a gente poder discutir até mais a questão do risco de sangramento do que o isquêmico. Estamos com 2 cenários, então, o risco da acidose coronária crônica e da síndrome coronariana aguda. O Mindset trabalhou com um paciente ainda de maior risco, né, no contexto da síndrome coronariana aguda. Então, é um paciente realmente com alto risco, especialmente nos primeiros meses aí pós-implante, onde realmente, tanto num cenário quanto no outro, os primeiros meses são ainda mais importantes para a gente poder, de fato, entender essa repercussão. E o Mindset trabalhou com pacientes, então, realmente de muito risco, muito mais graves, né, do que a gente vinha acostumado ali. É isso que eu gostaria de comentar também, que a nossa geração, né, Vitor, a gente não pegou trombose de stent aguda, até subaguda, igual acontecia no começo, né? Então, a gente começou a ver muito mais sangramento e a gente entende muito mais o medo do sangramento agora do que provavelmente aquela pessoa que está prescrevendo DAPT já há 12 meses, há muitos anos. E a construção das ciências do dupla antiagregação precoce, o short DAPT, né, tem acontecido muito nos últimos anos. A gente tem mais de 10 grandes ensaios clínicos testando justamente isso, e como o Dr. Pedro falou, as estratégias de 1 e 3 meses de DAPT já estavam muito bem estabelecidas, tanto no cenário estável quanto no cenário de síndrome coronariana aguda. Só que nesse primeiro mês, que é onde a gente tem a maior incidência de trombose, ninguém tinha tido em grande escala vou dizer coragem aqui de testar isso, apesar de todas as evidências demonstrarem que teria essa possibilidade. E aí, doutor, como é que foi a escolha assim, do perfil de pacientes? Porque a gente não teve nenhum estudo também que viu isso direto no paciente estável. Por que vocês escolheram síndrome coronariana aguda? Como é que foi a montagem dos pacientes incluídos nesse estudo? O Mindset não surge como um evento isolado na carreira, né, naturalmente. Né? Então, nós fizemos alguns estudos antes e fizemos um estudo piloto chamado ASSET. Esse foi com pacientes crônicos, né? E que nós retiramos a aspirina desde o início. Os pacientes eram mantidos somente com prasugrel desde o início, né? E não houve nenhum evento isquêmico. Então, esse pequeno piloto, né, nos mostrou que existia a possibilidade de nós avançarmos nessa ideia. E a outra questão é que havia na época estudos com a retirada a partir de 1 mês. Né? Então, qual é o próximo passo? E esses estudos foram muito bem sucedidos. Né? Então, não há um desenho
em animais de experimentação ou numa coorte pequena, etc. e tal, que seja underpowered, para nós testarmos isso que não seja no ambiente do estudo randomizado. Né? Então, quais foram os cuidados que nós tomamos para fazer com que esse estudo não só fosse desenhado, mas conduzido com toda a segurança? Vários. Mas 2 eu gostaria de ressaltar aqui agora. O primeiro deles é que nós convidamos para fazer parte do Mindset um comitê de direção, um steering committee, composto pelas pessoas, assim como eu, que tinham conduzido os outros estudos randomizados dessa família, para que todos se juntassem no ambiente do Mindset e contribuíssem com suas ideias para que nós fizéssemos o melhor estudo possível. Não é? Então, se vocês derem uma olhada no comitê de direção do Mindset, tem lá as pessoas que são primeiros ou últimos autores da maior parte dos estudos que nos antecederam. Né? Então, essa foi uma questão muito importante. A outra foi a seguinte: todo grande estudo como esse, né, tem um organismo externo à organização do estudo, é um Comitê de Segurança de Dados, em inglês DSMB, que olha o resultado dos estudos paralelamente à condução do estudo. Né? Esse organismo da SMB, inclusive, ele tem acesso aos dados que os autores não tinham. O tempo inteiro eu era cego aos dados, mas o DSMB não. Então, nós pré-determinamos no protocolo que nós íamos acessar o resultado do estudo para fins de segurança quando os primeiros 400 pacientes tivessem sido incluídos. Por que 400? Porque aquele estudo inicial que eu tinha contado para vocês que nós tínhamos feito, o ASSET, eram 200 pacientes. Então, 400 é 200 mais 200, os 2 grupos. Depois nós íamos ver essa população do Mindset com 1/3 incluído, metade incluído, 3/5 incluídos, todos os pacientes incluídos e com 1 mês de evolução. De tal maneira que, se nós tivéssemos algum sinal de que o que nós estávamos propondo era perigoso, ou o contrário, que o que nós estávamos propondo era bom demais, a ponto de nós termos que, por exemplo, precocemente interromper o estudo, quer seja por malefício, quer seja por excesso de benefício, o DSMB, dessa maneira tão judiciosa e pré-estabelecida, ia nos informar sobre os resultados do estudo. Então foram várias outras nós fizemos, né, para a segurança do que nós estávamos fazendo, né, pelo bem conduzir científico, né, mas essas 2 são muito importantes. A gente tinha total segurança que se alguma coisa indicasse que poderia ter algum prejuízo ou não, e a gente já seria comunicado, o estudo seria interrompido, como a gente já viu acontecer em outros cenários da cardiologia, até no próprio Congresso Europeu, apresentaram o estudo Aquatic, que foi interrompido precocemente. Exato. Por aumentar a mortalidade, por aumento de sangramento. E aí por excesso de eficácia. Né? Exatamente, exatamente. Então, é muito interessante, né, doutor? Então, vocês pegaram esses pacientes com síndrome coronariana aguda e randomizaram eles entre suspender a aspirina até 4 dias para ser incluído, ou manter em dupla antiagregação, sendo que o P2Y12 teria que ser um potente prasugrel ou ticagrelor. É isso, é exatamente isso. O desenho do estudo era todos os pacientes tinham diagnóstico de síndrome coronariana aguda, e aí nós quisemos incluir pacientes no espectro completo da doença coronariana aguda, desde angina instável, que era a minoria, mas estavam lá, até pacientes que foram admitidos com infarto com supra. Né? Então é síndrome coronariana aguda. Mas como nós queríamos testar a hipótese de que a retirada precoce da aspirina que era o que estava em objeto de estudo, que com 1 mês já havia sido feito, nós tínhamos que limitar o prazo da randomização. Então nós estabelecemos 4 dias. Né? Então aí o paciente era randomizado. Metade dupla antiagregação plaquetária, com aspirina e um bloqueador P2Y12, versus monoterapia com bloqueador P2Y12. Mas qual? E essa foi uma outra característica do estudo que tem que ver com segurança. Nós não poderíamos deixar o paciente em síndrome coronariana aguda
só com monoterapia, quer dizer, sem aspirina, sem ter a garantia que ele estava sob efeito antiplaquetário. Então, só valia inibidor P2Y12 potente, prasugrel ou ticagrelor, clopidogrel não, e idealmente na sua dose plena. Quer dizer, nós não utilizamos prasugrel 5 miligramas e sim prasugrel 10 miligramas, a não ser numa pequena menor parte dos pacientes. Então, fundamentalmente, era monoterapia com P2Y12 potente em dose plena. E quais foram os pacientes que excluímos desse estudo, doutor? Que o senhor pensou assim, ó, melhor não deixar, que pode trazer algum ruído para o estudo? Olha, nós também quisemos fazer um estudo muito pragmático, né? Um estudo que nós pudéssemos, tão logo quando a gente tivesse o resultado, transpor isso para a prática clínica. Então, nós fizemos um critério de inclusão muito amplo. Então, do ponto de vista morfológico, do ponto de vista anatômico, todos os pacientes tinham cateterismo, todos os pacientes tinham recebido intervenção coronariana e já tinha completado nessa janela de 4 dias o seu tratamento. Então não havia pacientes que ainda iam fazer mais intervenções, já tinham completado o tratamento. E o critério de exclusão, o critério de inclusão morfológico, anatômico do CAT era bem amplo, poderia ser qualquer anatomia. Nós excluímos pacientes de ultra alto risco de sangramento. Por exemplo, pacientes que tinham necessidade de utilizar anticoagulante, então pacientes que tinham fibrilação atrial, esses foram excluídos. Por quê? Porque o braço controle é a dupla antiagregação plaquetária. Sim. E se ele tem necessidade de uso de anticoagulante, a dupla antiagregação plaquetária não vai ser o controle. Exato. Nós também excluímos pacientes em ultra alto risco de sangramento que, por exemplo, tinham tido sangramento recente. Por quê? Porque ele não poderia ser randomizado por controle. Né? Como é que nós vamos dar dupla antiagregação plaquetária com aspirina mais prasugrel ou da aspirina mais ticagrelor em quem acabou de ter um sangramento? Essa não é a melhor prática. Então, na verdade, os critérios de inclusão eles tinham mais que ver com essa parte de risco hemorrágico e mais relacionados ao fato de que eles não se adaptariam ao controle. Perfeito. E em relação, então, para a gente poder resumir um estudo, né, brasileiro, no ensaio clínico randomizado, multicêntrico, foram cerca de 50 centros aqui no país, né, muito bem conduzido, controlado. As pessoas, a gente vê comentários, né, como é que esses caras conseguiram fazer isso, né, com tão pouco tempo de DAPT, como é que é eticamente essa questão, e você acabou de explicar de uma maneira que acho que traz muito esclarecimento para a gente, que também está ouvindo, que todo mundo tem essa dúvida, como que eles conseguem construir eticamente esse cenário que acaba, de fato, sendo importante para a gente entender esse desfecho. Um estudo acadêmico de não inferioridade, né? Então, realmente foi algo muito bem desenhado para que a gente conseguisse, inclusive, muito prático, né? Como você falou, para a gente poder imediatamente entender os desfechos, repercutir. Já quer trazer basicamente os desfechos para a gente poder então acho que assim, a gente viu entender bem a população que a gente estava estudando, a intervenção que foi proposta e agora os resultados, né? A gente, antes de chegar nos desfechos, acho muito interessante tirar um pouquinho do que a gente faz usualmente quando a gente está vendo um artigo, que é falar toda a metodologia e depois olhar os resultados, tabela 1, tabela 2. Já que a gente discutiu a população, a gente pode demonstrar qual que foi a população aqui desse estudo. os destaques, né? Os destaques da famosa tabela 1. E a gente viu como a gente estava vendo todo esse espectro de pacientes com síndrome coronariana aguda, aqui a gente teve a maior representatividade de pacientes com infarto com supra. Cerca de 60 pacientes tinham infarto com supra, 30% de infarto sem supra e os demais de angina instável. Então a gente teve uma grande representação de pacientes de infarto com supra, que a gente não costuma ver muito nos grandes estudos de síndrome coronariana aguda, que é muito interessante, que dá margem para discussão. Além disso, a gente teve uma idade média de 60 anos, e que, excluídos esses pacientes de muito alto risco, 19% já foram classificados como alto risco após a randomização. Mas algum detalhe, doutor, que chamou a atenção ali na tabela 1 desse tipo de paciente que foi incluído? Olha, eu acho que um ponto bem importante com relação a esse estudo, nós vamos falar sobre os desfechos daqui a pouco, né? Mas com relação assim, ao perfil epidemiológico, demográfico da população, quase a totalidade dos pacientes estavam em dupla antiagregação plaquetária no momento da randomização. Certo. E com clopidogrel.
que é a nossa prática. O dia a dia aqui no do Brasil, o dia a dia, dupla antiagregação plaquetária com clopidogrel. Então, não há desvio da nossa prática aí. Esse é o nosso paciente habitual, né? Então, eu acho que esse é um ponto bem relevante, né? E a outra é que a média de tempo da hora da randomização até a hora da hora da admissão até a hora da randomização foi em torno de 2 dias, 2,3 dias, né? Então, esse foi o momento em que a aspirina foi retirada no grupo monoterapia. Esse é um ponto importante, né? Só para chamar a atenção, né? Que você falou da questão do infarto com supra na maioria, mas a gente está falando de quase 2/3 aí. São 62% quase de pacientes de infarto com supra, né? Então, realmente, pacientes bem complexos, bem graves. Né? E com 19%, como você falou, de alto risco de sangramento, é muito alta a população. Realmente, que a gente tem que valorizar esse perfil epidemiológico. E que exatamente é o pragmatismo, né? Isso provavelmente reflete a realidade nossa. A maioria dos centros incluíram pacientes do SUS, e é o que a gente vê atualmente no dia a dia, esse tipo de paciente. E aí, doutor, relacionado aos desfechos, a gente teve 2 desfechos hierarquizados. O primeiro, um desfecho para avaliar não inferioridade para eventos isquêmicos da monoterapia versus a dupla antiagregação plaquetária. E caso atingisse a não inferioridade, seria testado a superioridade da monoterapia versus a ADAPT para avaliar sangramentos. Qual foi o motivo de vocês escolherem esses 2 desfechos, doutor, nessa maneira? Esse modelo hierárquico. Porque a gente vê que teve alguns estudos que, por exemplo, fizeram ao contrário, colocaram o desfecho de segurança como superioridade, muito mais fácil dar positivo, né? Claro. Alguns estudos que juntaram os 2 desfechos, que poderia dar resultados diferentes. Uhum. Olha, essa é a pergunta do estudo, mas na verdade, o que é desfecho? Não é? A gente, sempre quando a gente avalia estudos e tudo e tal, e aqui no 12/8 o tempo todo vocês estão falando dos estudos, mas o que é desfecho? Né? Desfecho é o que a gente mede. Né? Então, vou dar um exemplo tonto aqui, me perdoem. Nós queremos saber se a população A tem altura maior que a população B. Tá bom, então nós vamos medir. Como? Nós vamos usar uma régua, nós vamos medir em centímetros, não em polegadas. Esta régua vai ser uma régua analógica e nós vamos até a primeira casa decimal e nós vamos chamar que esta população é mais alta do que esta se essa diferença exceder 0,5 centímetros. Pronto. Então, o desfecho é o que a gente estabelece de antemão que o estudo vai medir. Não é? E nós vamos estabelecer também de antemão o que nós vamos chamar de positivo ou negativo com base naquela nossa medida. Né? Agora, nós precisamos saber por que nós estamos fazendo isso. Né? E muitas vezes a decisão ela é médica, ela não é metodológica, ela é médica, quase filosófica. Então, o que é que nós não podemos no estudo como Mindset, na minha maneira de ver? Nós não podemos abrir mão do que nós conquistamos nos últimos 30 anos, que é o controle isquêmico. Então, nós não podemos abrir mão da nossa baixíssima taxa de trombose, Perfeito. Da nossa baixíssima taxa de reintervenção, porque isso nós conquistamos a duras penas, não é? Nos últimos 30 anos, nós melhoramos os stents da técnica de implante, aquilo que nós estávamos falando há pouco tempo, e conquistamos uma poderosa arma para tratar a doença coronariana sem induzir aquilo que nós estamos tratando, que é infarto. Sim. Não é? Então, nós não podemos abrir mão disso. Sendo assim, eu não posso fazer um estudo de redução de antiplaquetários, como muitos outros que nos precederam fizeram, né? Redução de antiplaquetário, né? Então, o Mindset é mais um dos estudos, mais um desses estudos que reduz antiplaquetário. Nós não podemos fazer isto, reduzir antiplaquetário e perder a proteção isquêmica que nós conquistamos a duras penas nos últimos 30 anos. E quando estou falando nós, naturalmente não somos só nós três, é nós o mundo da ciência cardiovascular. E foi por isso que nós colocamos como o primeiro desfecho a ser medido
esse desfecho isquêmico. E de não inferioridade. Por quê? Se nós tirássemos a aspirina e os eventos isquêmicos fossem não inferiores àquilo que é o grupo controle, que é a dupla antiagregação plaquetária, ótimo. Por outro lado, se não fosse tão bom, ou seja, se não fosse não inferior, aí nós pararíamos a análise, mesmo que causasse menos sangramento. Você está preservando, está protegendo aquilo que o senhor acabou de falar, né? Que é de fato. Exato, e foi exatamente por isso que nós fizemos. Sim. Então, eu disse no começo da nossa conversa que foram vários os aspectos que nós fizemos do ponto de vista metodológico e dos procedimentos do estudo para garantir a segurança, não só dos pacientes, etc., mas também da informação que nós íamos promover. Não é? E aí o codesfecho primário próximo que ia ser de maneira hierárquica analisado é sangramento. Mas só íamos analisar sangramento se o primeiro desfecho fosse não inferior. É óbvio que o fato de nós pararmos a análise no desfecho primário, caso a não inferioridade não fosse atingida, só tem que ver com as conclusões do estudo, mas nós medimos tudo. Então, nós temos todas as informações. Não quer dizer que não vai ser analisado, só não vai ser a conclusão do estudo. Não só analisado, como medido, escrutinizado à exaustão. Sim. Perfeito, que é o que a gente pretende debater aqui, né? Exatamente o que está por trás do resultado do estudo, né? Que muitas vezes as pessoas taxam o estudo positivo ou negativo, mas a verdade não é essa. Tem uma pergunta e o estudo traz uma resposta. E às vezes essa resposta traz até algumas ramificações para hipóteses para novos estudos poderem confirmar ou não o que a gente estiver pensando. Então, a gente teve esse desfecho primário de não inferioridade para isquemia, 7% no grupo monoterapia versus 5,5% no grupo DAPT. Então, um estudo que não conseguiu provar não inferioridade da monoterapia. Ou seja, a gente teve mais eventos isquêmicos no grupo monoterapia versus no grupo de dupla antiagregação plaquetária. Antes da gente chegar no desfecho de sangramento, para a gente debater, a gente pode discutir um pouco sobre os eventos isquêmicos que aconteceram. Claro. Doutor? Eu queria levantar duas coisas aqui para discutir. Primeiro, que quando a gente for olhar em termos de números absolutos, realmente a gente viu que é o mais temido nosso nesse primeiro mês é a trombose subaguda existente, aguda e subaguda. E que a gente teve numericamente 12 tromboses subagudas no grupo monoterapia e 4, se eu não me engano, no grupo de dupla antiagregação plaquetária, mas essa diferença que pelo baixo número de desfecho não conseguiu ser estatística. E que o que mais levou a essa grande diferença no desfecho primário foi a necessidade de nova revascularização de urgência, que é um desfecho menos duro que morte ou morte cardiovascular ou próprio infarto. Qual foram as suas percepções, doutor, quando o senhor viu os resultados do desfecho primário? Olha, você tem 4 tipos de possibilidades de comparação entre grupos, né? Quando você tem a não inferioridade, quando você não tem a não inferioridade, mas também não tem inferioridade, e depois quando você tem a superioridade. Então, assim, o mindset, nós não temos não inferioridade. E é isso que a gente consegue afirmar, não é? Agora veja a beleza da medicina cardiovascular que nós conseguimos oferecer para os pacientes hoje. Nós estamos lidando aqui com porcentagens tão pequenas quanto diferenças de 1,5% entre 2 grupos, né? E a rigidez metodológica tão grande que faz com que essa diferença diminuta de 1,5% nos diga não atingiu não inferioridade, vamos manter o que a gente fazia, não é? Dupla antiagregação plaquetária, né? Então, a primeira satisfação foi essa. Saber que no Brasil, à semelhança do resto do mundo, nós praticamos uma medicina cardiovascular, na minha maneira de ver, espetacular. Veja a taxa de trombose nos 2 grupos, 0,2 e 0,7, se não me falha a memória. Não é? Então, 0,2% de trombose distante em um ano em pacientes com síndrome coronariana. É espetacular. E aí nós estamos fazendo não estamos procurando pelo em ovo não, porque a gente sempre quer melhorar, não é? Sim. Mas veja essa diferença de trombose distante de 0,2 para 0,7, o que nós estamos fazendo é de um pormenor tão grande que faz com que nós, nem isso nós queremos, 0,7
não está bom, né? Então essa foi a primeira informação que me veio. Você sabe, Matheus, quer dizer... O número absoluto de eventos aqui no Brasil. E, doutor, eu comentei aqui, mas eu não tenho esse dado para até te perguntar. Realmente, a maioria dos pacientes foram do Sistema Único de Saúde ou tiveram diversos pacientes do âmbito particular também? Não, houve maior parte dos pacientes era o Sistema Único de Saúde, porque a maior parte dos pacientes no Brasil é do Sistema Único de Saúde, não é? Mas... O que deixa ainda mais impressionante, né? Mostrar a qualidade do serviço público aqui do... Mas nós tínhamos vários hospitais que atendiam também pacientes da saúde suplementar e os pacientes eram randomizados igualmente, não é? Então eu não tenho esse número exatamente aqui agora, a maior parte era do Sistema Único de Saúde. Então mostra exatamente isso, o que nós oferecemos hoje no ambiente da saúde pública do Brasil é de altíssima qualidade, né? E não só isto, como também nos possibilita fazermos estudos que levam a informação do Brasil para fora do mundo. Se nós tivéssemos uma medicina peculiar, não é? Com números muito próprios e brasileiros, mas que não são superponíveis aos números vistos em outros países, então nós íamos fazer os nossos estudos para aplicar aqui na nossa realidade, o que não é o caso. Nós conseguimos, numa doença tão ubíqua quanto o infarto, quer dizer, interessa ao mundo inteiro, contribuir, eu acho que de uma maneira muito maiúscula, porque os números do Brasil são muito parecidos com os números do resto do mundo, né? Acho que é interessante a gente já colocar aqui um ponto interessante em relação ao gráfico do Kaplan-Meier, esses desfechos isquêmicos, porque isso a gente pode até levar depois para também na análise dos desfechos de sangramento, né? Que é interessante, como o senhor falou, as diferenças a diferença absoluta de 1,5%, né, dos desfechos primários isquêmicos se sustentam desde o início, né, até o final da curva de Kaplan-Meier. Mas você não tem uma curva que se abre, que se prolonga, né, sustentando realmente desde o início, né? Isso já é um ponto que a gente encontra aqui, que talvez, quando a gente vai analisar a fundo, por mais que não tenha formalizado, né, a avaliação, já que não se atingiu a não inferioridade, a gente começa a pensar em como seria de diferente, né, ao analisar na curva de sangramento, que é o que a gente pode também falar agora nesse desfecho. Porque no protocolo, quando você desenha um estudo desse tamanho, né, você estabelece no protocolo do estudo lá atrás análises pré-determinadas. Né? Por quê? Pelo seguinte, quando você não faz isto, aí depois você tem uma montanha de dados e você começa a analisar. Não é? E aí pode ser que você ache um resultado e você fala, esse aqui interessa e eu publico, esse aqui não interessa eu não publico. Não é? Então, quando você pré-determina o que você vai fazer, pelo menos esse viés não tem. Você já determinou de antemão, antes de olhar o dado, o que vai ser feito. Né? Então, lá atrás, nós já tínhamos feito a presunção, já tínhamos presumido, né, que a análise no tempo, porque nós demos dupla antiagregação plaquetária por 12 meses. Ou monoterapia por 12 meses. Mas a gente já queria saber o que ia acontecer no primeiro mês e depois no sexto mês. Eu não posso dar spoiler aqui, vou voltar no 12/8 para falar, mas vai ser late breaking logo, possivelmente no American College. A análise de duas análises pré-determinadas, importantíssima do Mindset. A primeira delas é a comparação entre infarto com supra e infarto sem supra. E a segunda, fundamental, é o que acontece durante o primeiro mês e após o primeiro mês. Não é? Então, o Mindset Global, como estudo original e primário, comparou a evolução dos pacientes com 12 meses. Mas agora, vai ser late break, como eu estou falando para vocês, muito possivelmente, nós vamos comparar tempo a tempo, para demonstrar exatamente qual é o efeito temporal, não é, da retirada da aspirina versus a manutenção. Tanto do ponto de vista isquêmico quanto do ponto de vista de sangramento. Sem dúvida vai ser muito interessante. As duas coisas. Que é o que a gente vê pelas curvas que se assemelha ao que a literatura vem dizendo, né? Que o sangramento está durante todo esse tempo, dos 12 anos, e os eventos isquêmicos mais focados no primeiro mês. É o que as curvas de Kaplan-Meier do estudo original demonstram.
mas como uma análise visual. Daqui a pouquinho a gente vai poder falar sobre os números que Perfeito. estão Você vai ter que embutidos voltar aí. aqui Volto. em março, né? Que é o congresso da ACC. Bom, agora... Vai ser American Heart. Ah, da American Heart? Então, agora em novembro? Novembro. Ah, então tá mais cedo ainda. Mais perto. Ótimo, chefe. Então, continuando, a gente conversou bem sobre o desfecho primário, e a gente teve o desfecho que não foi analisado formalmente, mas que a gente tem os dados que foram interpretados sobre o desfecho de sangramento. Então, quis ver a superioridade da monoterapia versus a dupla antiagregação no que diz respeito à classificação de sangramento BARC 2, 3, 4 e 5. E aqui é interessante para quem não está familiarizado, porque na rotina a gente não fala sangramento BARC 2, BARC 3. Isso é uma coisa para a gente uniformizar em estudos, né? Aham. Então, BARC 2 seria aquele sangramento que eles colocam maior do que o normal, que necessita de alguma intervenção médica, seja hospitalização, seja alguma medicação, seja avaliar mais precocemente esse paciente, qualquer intervenção já conta como BARC 2. Mas que não tem critério para transfusão, por exemplo. Para Mais de 3 transfusão, pontos de não é hemogrobina. BARC 3. Que o BARC 3A é queda de pelo menos 3 pontos de hemoglobina. Então, a gente tem o BARC 2, BARC 3, BARC 4 e BARC 5. E a gente viu uma superioridade, então, da monoterapia com 2% de eventos versus 4,9% na dupla antiagregação. E aqui acho que é interessante que muitas vezes a gente pensa que vai ser só sangramentos menores, né? E a gente teve de diferença no BARC 2, 3% para 1,3%, e também na queda de 3 pontos de HB, no BARC 3, de 2% para 0,7% do grupo de monoterapia. Então, resultados que deixam a gente bem atentos a esse desfecho de sangramento, que realmente a aspirina faz sangrar. E eu queria saber do senhor qual foi a interpretação desse resultado de sangramento, enfim, qual foi a opinião do senhor? Olha, a dupla antiagregação plaquetária, comparativamente à monoterapia, faz sangrar. Em todos os momentos. Todos os cenários. Ponto. Não é? Então, quando você olha no começo, eu não vou dar spoiler, quando você olha no começo, A gente está no tentando, meio, a gente está tentando. no final, é só olhar as curvas, é porque os números, depois nós vamos traduzir isso em números, né? Mas você tem excesso de sangramento com a dupla antiagregação plaquetária em qualquer lugar que você olhe, não é? Diferente do evento isquêmico. No evento isquêmico, a partir de determinado momento, as curvas são praticamente sobrepostas. Dupla antiagregação plaquetária e monoterapia caminham par e passo em termos de eventos isquêmicos a partir de determinado momento. Sangramento não. As curvas elas se separam precocemente, não é? Então, em poucas semanas você já vê um excesso de sangramento em desfavor da dupla antiagregação plaquetária, em favor da monoterapia, e essas curvas continuam se separando ao longo dos 12 primeiros meses de sangramento. Sugerindo, inclusive, é claro que eu não tenho dados para isso, né? Mas pelo slope da curva, né? Pela inclinação das curvas, se nós continuássemos seguindo os pacientes, isso continuaria se distanciando, né? É muito interessante, né? Porque desde das vias de acesso a gente tem esse aumento de sangramento e depois sangramento gastrointestinal, epistaxe, tudo isso foi muito bem Olha, nós temos, para quem tiver curiosidade, para você que tem curiosidade de ver, tem lá nos suplementos da revista, tem lá, nós discriminamos todos os tipos de sangramento que acontecem e é muito gozado, Matheus, porque a gente tem a impressão da prática clínica, né? Que a gente, o sangramento, mas são diversos tipos de sangramento. Tem sangramento espontâneo, tem de epistaxe a sangramento de via de acesso. Tem paciente que cai e traumatiza e tem sangramento espontâneo, não é? Tem AVC hemorrágico, é um verdadeiro pupurri de eventos hemorrágicos. E você sabe que a crendice popular ou linguajar popular, frequentemente ele está certo, né? O sangue está mais fino. Né? Sim. Lembrar que a gente está falando aqui comparação com a ADAPT em 12 meses, né? A gente tem a noção de que realmente você imaginar que tantos meses já associado à ADAPT, você realmente esperava que de fato fosse algo pior, é o que a gente está querendo testar, inclusive. Agora, realmente, só para poder pontuar, eu me espantei com uns poucos dias depois da intervenção, 2 dias depois, realmente algo que
muito rápido para você poder pensar em tirar. Eu não consigo imaginar a gente conseguindo fazer isso. Eu espero que a gente consiga provar isso um dia, que seja de fato seguro. Então, Quem sabe nas análises que estão vindo aí, né? Existem alguns subgrupos, né? Você faz um estudo como esse, você tem a hipótese, ela está estabelecida, e é isso sobre a verdade sobre a qual nós estamos conversando, Matheus e Vitor, mas existe a possibilidade de subanálises serem muito elucidativas, não é? E assim, existe claramente alguns subgrupos que a retirada precoce da aspirina ela é amplamente factível, sabe? Eu queria agora trazer alguns pontos de discussão, doutor, para a gente tirar algumas dúvidas. Primeiro, em relação, a gente já comentou na hora de falar do desfecho, por que a gente escolheu esse desfecho, mas a gente vê que alguns outros estudos, eles tentam juntar os desfechos isquêmicos com desfecho de sangramento, justamente para conseguir deixar o estudo mais positivo. É o que a gente viu, por exemplo, com o estudo que foi apresentado junto com o senhor, o Target First, e que ele juntou sangramentos, BARC 3, 4, 5, junto com esse desfecho de isquêmico. E se tivesse feito isso no Neo Mindset, o estudo teria dado de positivo para não inferioridade. Exatamente. Né? O senhor acha que isso muda a interpretação das pessoas sobre o estudo? Porque quando a gente conversa aqui, e entra a fundo, e para quem está escutando a gente no podcast, vai conseguir perceber que o estudo ele não dá só uma resposta, né? A gente consegue entender várias coisas que ele está mostrando para a gente. Mas você acha que essa percepção para fora pode ter mudado? Olha, essa pergunta é tão importante, e obrigado por ela. A primeira pessoa que precisa ser convencida sou eu. Não é? Então, esse estudo não é feito para convencer o público, ele é feito para convencer primeiro os investigadores, não convencer. Pergunta, né? Exatamente. Não é? Então, nós não queríamos outra coisa senão testar a hipótese de que retirar a aspirina, não com 1 mês ou 3 meses, mas tão precoce quanto logo depois do procedimento, poderia ser uma prática a ser utilizada para o nosso paciente. Então, nós não queríamos eventos combinados que combinassem, né, isquemia com hemorragia. A gente primeiro queria saber a proteção isquêmica, como eu disse há pouco. Não é? Se nós tivéssemos juntado tudo num evento composto único, o estudo teria sido positivo. Não é? Nós tivemos menos eventos, numericamente, né? Tivemos menos eventos combinados, que eram óbito, infarto, AVC, revascularização urgente e sangramento BARC 2, 3 ou 5. Nós tivemos menos isso no grupo monoterapia do que no grupo DAPT, né? Dupla antiagregação, morte por todas as causas, né? Mas isso não atenderia a nossa pergunta médica, que é: eu primeiro preciso proteger do ponto de vista isquêmico. É seguro do ponto de vista isquêmico? Exatamente. Exatamente. Né? Então, mesmo sendo positivo, a pergunta ainda estaria lá e a resposta não teria. Teria feito todo esse desenho. Apesar de sangramento ser um evento ominoso, não é? Eu, particularmente, não acho que na categoria da importância das coisas, BARC 2, que é um hematoma, seja tão importante quanto trombose. Então, nós não podemos botar isso tudo junto. Sim, não é? E foi por isso que nós não juntamos em eventos líquidos, né, como se diz assim. Não vai daí nenhuma crítica aos estudos que nos precederam, não é? Porque como eles não usaram a retirada da aspirina desde o início, eles deram dupla antiagregação plaquetária por 1 a 3 meses, vários estudos usaram sangramento somente ou eventos líquidos para aferir o que estava sendo feito. Nós é que tínhamos a preocupação muito grande de não perder a eficácia isquêmica, né? Outro ponto, doutor, que eu gostaria de trazer em relação ao inibidor da P2Y12 utilizado. A gente, claro, no desenho, um inibidor P2Y12 potente, prasugrel ou ticagrelor, e a gente teve uma prevalência muito maior do prasugrel em relação ao ticagrelor. Eu queria perguntar para o senhor qual que o senhor acha que pode ter sido o motivo por conta disso e se isso pode refletir alguma coisa na prática daqui para frente. Será que teve possibilidade de maior descontinuação do ticagrelor, para ser 2 vezes ao dia, por ter essa questão da dispneia? Olha, eu não sei por que usou mais prasugrel do que ticagrelor, porque nós deixávamos os investigadores totalmente livres
para selecionar o que era para ser feito, não é? Essa seleção ela tinha que ser feita, realizada antes da randomização. Então, não é que randomizou e aí eu escolho qual é o P2Y12. Era antes. Para não ter viés, exatamente. Tem mais chance de sangrar, eu pegar o anticoagulante pode sangrar menos. Então, na verdade, a randomização era para tirar ou não aspirina. Não é? Então, assim, eu acho que as pessoas escolheram o Prasugrel mais do que o Ticagrelor por comodidade posológica, é somente uma tomada por dia, não é? Eu acho que pode ser que escolheram o Prasugrel porque o Ticagrelor, em alguns pacientes, pode dar um pouquinho de dispneia. Então, deve ter sido isso. Nós, no protocolo, não induzíamos absolutamente que falou, olha, assim, assado, usem isso nessas situações, etc. Tal. Não havia isso. Eu criei uma opinião, doutor. Não havia como isso. eu comentei com o senhor nos bastidores, que eu tive a oportunidade de participar lá com o doutor Luino Dante Pazanese, na inclusão desses pacientes. Aliás, parabéns e obrigado. A gente que agradece de poder ter participado. E a gente sabe a possibilidade, pelo ISAR React, por exemplo, do Prasugrel ser um pouco mais potente que o Ticagrelor. Então, como a gente já estava retirando precocemente, a gente, pelo menos, a percepção que teve, tudo informal mesmo, né? Porque era um ou outro, tanto faz, de que talvez o Prasugrel poderia ser melhor nessa situação. Então, pode ser que os outros subinvestigadores, investigadores de outras instituições possam ter pensado de maneira semelhante, não sei. Assim, do ponto de vista farmacológico, faz sentido o que você está falando, não tem nenhuma dúvida. Por outro lado, a maior parte dos estudos que nos precederam foi com o Ticagrelor, não é? Então, por outro lado, poderia se imaginar que o Ticagrelor seria a melhor opção. Então, você tem maneira de pensar pelos dois lados. Esse estudo nós acabamos de publicar. Saiu agora, não é? E acabamos de apresentar no Congresso Europeu. Então, assim, os bastidores do estudo são sempre uma correria danada para a gente acompanhar. Os dados ficaram prontos muito pouco antes muito pouco tempo antes do Congresso, né? Então, nós ainda não tivemos tempo físico suficiente para fazer todas as análises de subgrupos, né? Então, se existe uma diferença entre Prasugrel e Ticagrelor, nós ainda não temos uma resposta definitiva para te dar. O que eu posso te dizer é que quando a gente analisa o dado cru aos 12 meses, Prasugrel e Ticagrelor, a gente não vê uma diferença muito grande. Então, assim, as duas drogas parecem muito parecidas, sabe? Eu acho até que o nosso ouvinte já está criando várias necessidades de, poxa, ele podia fazer, eu quero dar uma olhada nessa subanálise, nessa aqui, ele podia falar um pouco mais de uma subanálise e tal. Então, porque criam várias perguntas, né? Exato. Ele foi não inferior por pouco. Será que algum grupo de paciente vai se beneficiar dessa monoterapia muito precoce, né? Que é o que a gente deve chegar lá. Eu, inclusive, queria trazer o outro ponto de discussão, doutor, que é justamente, o senhor já deu spoiler que vai ter a subanálise relacionada ao paciente infarto com supra, infarto sem supra. Quando a gente olha a tabela de subgrupos, a grande maioria dos subgrupos está homogênea no resultado, exceto a apresentação, que a gente vê o pontinho do infarto sem supra pulando, querendo pular para o outro lado. E a gente sabe que o paciente com supra é um paciente que é um paciente muito mais grave. Então, será que a gente teria diferença se a gente tivesse, por exemplo, excluído pacientes com infarto com supra, ou fosse só infarto sem supra? É por isso que o 12/8 é um sucesso, porque os comunicadores querem quase chegar no ponto, mas nós precisamos esperar essas subanálises ficarem prontas. Mas você está certo, né? Essa é uma população bem heterogênea, né? O que nós precisamos lembrar, Matheus e Vitor, é o seguinte: para cada subgrupo que nós detectarmos que a monoterapia é possível, e repara, como são análises de subgrupos, essas são geradoras de hipóteses, então depois nós vamos ter que fazer um mega estudo para acessar o efeito específico de cada uma dessas, em cada uma dessas populações. Mas lembre-se, para cada população que a gente achar que, puxa, a monoterapia talvez aqui funcione, vai ter o oposto dessa população em que a monoterapia não pode de jeito nenhum entrar. Perfeito. Sim, exato. Perfeito. Não é? E essa resposta que a gente quer, né? E parece que o NeoMindset, ele abriu essa porta para trazer essas respostas para a gente, ou pelo menos nos se aproximar muito delas, né? Inclusive, por isso que foi um dos estudos que é muito gratificante para a gente aqui do Brasil, né, doutor? Ver um estudo tão falado assim, muito por ele ter proposto uma coisa diferente que os outros, né? Que a gente já vê muitos estudos de DAPT, short DAPT, mais do mesmo, né? Com
desenhos muito semelhantes a outros estudos já publicados, e o NeoMindset teve essa grande diferença trazendo essas possíveis respostas. E a gente teve essa grande apresentação de infarto com supra versus sem supra, 60% de infarto com supra, como a gente comentou. Eu queria perguntar para o senhor por que o senhor acha que isso aconteceu. Eu também criei uma opinião, me assustei quando eu vi os resultados, né? Porque assim, eu participei lá no Dante, a realidade do Dante lá, quando chega o paciente com infarto sem supra, a gente consegue fazer o cateterismo no dia seguinte e randomizar. Então, não sei se lá teve essa diferença tão grande de apresentação. Mas quando a gente está falando do paciente SUS, a grande realidade é que o paciente com infarto sem supra, ele consegue cateterismo muito depois do paciente com infarto com supra. Consegue cateterismo dentro dos 4 dias para ser incluído, e aqui a gente vê a média de 2. Então, é plausível que no nosso meio, os pacientes com infarto com supra tiveram mais chance de ser incluídos. É verdade. Nós precisávamos colocar um prazo no máximo a partir do qual tinha que ser incluído. 4 dias. 4 dias. Porque senão não seria retirada precoce. Sim. Né? E em 4 dias, quais são os pacientes que já tiveram o tratamento completo? Frequentemente é o infarto com supra. Por quê? É o infarto com supra que é atendido imediatamente, trombolizado, vai para o laboratório de hemodinâmica quanto antes, ou angioplastia primária, idealmente, vai para o laboratório de hemodinâmica quanto antes. Então, rapidamente, esse paciente já recebe o primeiro tratamento. Com frequência, esse paciente ele é uniarterial, não é? Mais jovem. Então, o infarto sem supra, por outro lado, é diferente. Ele chega no hospital, é medicado, às vezes o cateterismo é só 1, 2 dias depois. Se tiver num hospital periférico, ele vai ser transferido, faz o cateterismo, trata a lesão culpada, ainda faltam umas 2 lesões para tratar, só daqui a 2 dias, pronto, acabou a janela de 4 dias. Então, eu acho que tem que ver menos com a população que nós atendemos no ambiente da saúde brasileira. Não vejo essa desproporção entre infarto com supra e infarto sem supra nos nossos hospitais, e mais que ver com a operacionalização imposta pelo estudo, 4 dias para completar o tratamento, né? Perfeito. Eu acho que assim, muito que a gente já tinha programado para discutir, a gente acabou colocando no meio desses tópicos, e um deles era assim, qual é o paciente provavelmente ideal que pode se beneficiar da monoterapia, né? E às vezes com essa subanálise a gente pode chegar próximo dessa resposta para ser testado num grande estudo. Por exemplo, às vezes aquele paciente com alto risco de sangramento que não se apresente com infarto com supra, por que eu vou deixar ele com DAPT se talvez ele não se beneficia? Tudo isso, hipóteses que podem ser criadas agora com o NeoMindset. Eu queria fazer agora uma pergunta mais pessoal, Dr. Pedro, sobre a experiência de conduzir um grande ensaio clínico aqui no Brasil. A gente vê que o Brasil está crescendo na pesquisa, isso é muito satisfatório. Sim. Como foi a experiência de conduzir esse grande estudo aqui em 50 centros do nosso país? Bom, essa não é a primeira vez na carreira que a gente faz estudo multicêntrico originado do Brasil de uma ideia própria, não é? Esse foi o último, não é? O maior, mas o último, né? Sim, e eu entendo que a vocação científica do Brasil é imensa. E essa convicção minha vem da onde? Do fato de que a qualidade do cuidado que nós prestamos para o paciente em medicina cardiovascular no país é muito grande. O cardiologista brasileiro, e quando eu falo cardiologista, eu estou falando de ciência cardiovascular de um modo geral, inclui aqui os cirurgiões cardiovasculares. A qualidade da assistência no Brasil é muito grande. Nós somos muito bem formados, não é? Há aqui no Brasil cardiologistas de primeiríssima linha. Então, e hospitais de primeira linha. E no Brasil inteiro. Né? Então, quando você tem uma qualidade assistencial desta natureza, é muito fácil fazer ciência, não é? O oposto seria se nós ainda tivéssemos que fazer uma medicina, etc., e uma rede hospitalar. Como é que você faz ciência nesse ambiente? É muito difícil. Aqui no Brasil não, já está tudo posto, não é? Então nós temos essa vocação. Né? Então, ao longo dos últimos 20 anos, eu já fiz vários estudos randomizados, multicêntricos, não é? E que refletem exatamente isto. Agora, há a necessidade de nós nos estruturarmos. Profissionalizar mais, principalmente nos outros centros, né? Profissionalmente, exato, porque ciência,
num determinado nível, né, requer um grau de profissionalismo e, portanto, de subvenção disto, né? Nós precisamos de dinheiro para fazer essas coisas acontecerem, né? Nós precisamos de recursos, né? Não é dinheiro, recursos, porque envolve recursos humanos, envolve treinamento destas pessoas. É uma profissão, não é? E há que se desenvolver isto, né? E esse fazer, ele não pode estar restrito a 1 ou 2 centros. Porque se for assim, então a ciência não vai vir tão exuberante quanto uma ciência que seja controle, né? reproduzível pelo Brasil inteiro. O Mindset, nós incluímos pacientes em 50 centros, Brasil afora, todas as regiões do Brasil, exceto a região norte, que não deu tempo de colocar centros da região norte, mas olha, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, 50 centros no Brasil. Então nós podemos dizer que esse estudo reflete o paciente brasileiro, né? Essa é uma das grandes belezas desse estudo, né, doutor Pedro? Eu acho que sim. Então, assim, ele não seguramente não será, porque nós não vamos deixar isso acontecer, mas ele não é o ápice de uma determinada... ele é só o reflexo do que está sendo feito nos últimos 20 anos, né? E, na verdade, ele é o começo de uma série de coisas que vão ser feitas, né, Brasil afora. Então, o que a gente gostaria é não só continuarmos a fazer isto, como estimular que outros façam, né? E criar dessa rede de investigadores. Olha, Matheus, se você der uma olhada nessa publicação da New England, não é fácil publicar na New England, não é? Mas se você der uma olhada na publicação, os autores, todos eles são brasileiros. Exceção feita àqueles membros do comitê de direção que eu já falei lá atrás, que nós chamamos para compor o comitê intelectual que ajudou a conduzir o estudo. Tirando isso, são investigadores brasileiros dos diversos centros, né? E que entraram não só como inclusores de pacientes, todos eles receberam os dados, revisaram o manuscrito, discutimos com eles, mantiveram a confidencialidade, porque você não pode contar, etc. Então, é o trabalho de investigação científica mesmo, né? E que se continua, porque está posta a vocação. Então, mais um convite para quem está nos assistindo, venha fazer ciência com a gente. Sem dúvida serve de inspiração, né, Pedro? É isso aí. A gente sabe que o Brasil está numa fase de crescimento da pesquisa clínica e isso atrai investimento também de fora, de indústria farmacêutica que quer. Então, do ponto de vista de negócio, é interessante também para quem está em qualquer canto do Brasil e quiser especializar seu centro como pesquisa clínica, quem sabe pode estar no próximo Neo Mindset 2. E eu queria aproveitar esse gancho, doutor, para a gente finalizar. Quais são os próximos passos que o senhor pensa? Já disse provavelmente sobre a análise do Mindset 1. Tem algum intenção de... Um desenho? Eu gostei desse Mindset Mindset 1. Olha, nós temos algumas coisas óbvias e outras não tão óbvias, né? Então nós vamos continuar fazendo as subanálises, a montanha de dados que nós temos, né? 3.410 pacientes para analisar, né? Nós vamos juntar os dados do Mindset com dados de outros estudos semelhantes para criar uma base de dados ainda maior e de lá subtrair informações, né? Quando você junta dados, a gente chama isso de meta-análise, mas não é a meta-análise de quem pega o resultado dos estudos publicados, a gente vai juntar as bases de dados, né? E vamos continuar estudos nesse campo do manejo farmacológico e intervencionista dos pacientes com doença cardíaca, tanto coronariana quanto não coronariana, né? Então esse é o futuro próximo. Poxa, eu quero, em nome da 12x8, agradecer a presença sua aqui, ilustre, realmente é de muito orgulho pra gente que tá aí com essa galera ouvindo a gente há 4 anos, né, Prata? De verdade, parece que é brincadeira isso aqui, né? A gente fica realmente muito feliz de cada vez mais pessoas como o senhor, como você, né? Ele pediu para poder não chamar ele de senhor. Isso. Eu tentei, mas eu vi que o respeito eu soltei aqui sem querer. Respeito vem antes, sempre. É uma honra cada vez mais pessoas como o Dr. Pedro vindo aqui de referência e para a gente, tá 12x8, é de um orgulho absurdo. Discutir um trabalho
que representa muito do que a gente vê, né? Cada vez mais as pessoas querem só olhar a conclusão, o resultado aqui e ali, mas hoje é a prova, né? Nessa discussão que foi riquíssima, de como a análise refinada, metodológica do desenho, do que está por trás dos resultados do desfecho primário, olhar com calma os números, a população, a tabela 1, a 2, todos os vieses que englobam o estudo, o respeito que foi dado, inclusive um estudo muito complexo, inclusive muito ousado, muitos diriam, mas repleto de ausência, repleto não, né? Com a ausência de vaidade, né? No contexto até de respeitar, né? Muito a questão do desfecho primário isquêmico e depois, para poder depois pensar no que a gente de fato quer testar. Então, acho que foi realmente algo fantástico. Quero parabenizar todo Até mundo. puxar um ponto, assim, respeito à ciência, né? Eu tive a oportunidade de participar, como eu comentei com o Dr. Pedro e vocês aqui, e tanto que foi fiel à ciência, os investigadores desse estudo. Eu lembro que eu ajudava a selecionar os pacientes que passavam, aí eu chegava pro Dr. Luiz, chefe, eu mandei aproximar, a gente vai randomizar esse paciente mesmo? Ele falou, tem algum critério de exclusão? Não, então vamos. E foi isso que aconteceu. Por isso a gente tem esses resultados e realmente dá o que a gente muito esperava. orgulho mesmo, né, cara? Muito orgulho, parabéns de novo, Dr. Pedro, e muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu é que agradeço, viu? É uma honra muito grande. O trabalho que vocês fazem, vocês 7, é de uma importância enorme, não é? Então, comunicar em alto nível ciência cardiovascular, Brasil afora, é de uma importância que é difícil a gente colocar em números, em palavras. Então, eu é que agradeço. Bom. Obrigado, viu? Obrigado você que acompanhou a gente até aqui. Até a próxima, quem sabe com as subanálises que estão para sair, os spoilers que a gente tentou não arrancar. conseguimos puxar os spoilers, né? Mas não esquece de compartilhar esse episódio, principalmente com aquela pessoa, igual o Victor comentou, que lê a conclusão do estudo e finaliza por aí. Tem muito para a gente extrair do Mindset e uma experiência, sim, sem dúvida, muito importante para o nosso país. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado por quem parou aqui para ouvir a gente e ficou até aqui com a gente. Muito obrigado.